Bom, gente, depois dessa introdução, né, eu vejo aqui alguns rostos bem conhecidos, outros estou conhecendo agora. E o tema dessa apresentação, né, por que que eu quis trazer esse tema, né, acho que foi bem introduzido, bom, eu sou um nerd assumido, então eu queria trazer um pouco da questão das jornadas épicas, né, tem muita essa coisa dos filmes, principalmente, né, que eu gosto muito. Mas eu também queria trazer um pouco essa reflexão sobre que mundo é esse que a gente vive, né? Que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse mundo, né? O filósofo Jamais Cássio, ele traz muito esse conceito que é o mundo bunny, né? Antes, no começo ali dos anos 80, tá, a gente falava muito de mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí ele percebeu que esse mundo, ele já não comportava, esse conceito de mundo já não comportava o mundo contemporâneo. Então ele pensou melhor sobre como trazer mais essa contemporaneidade para um novo conceito, né? E aí trouxe essa questão do mundo bunny, né? É uma sigla. B é na verdade, é a tradução de brittle, que seria frágil, né? Então a gente fala de um ambiente que é instável, ele é suscetível a mudanças, né? Quando a gente fala de ansioso, né, esse mundo que tem constante apreensão, inseguro, né? Não linear, onde as conexões e eventos não necessariamente têm uma ordem correta para acontecer. E incompreensível, quando a gente fala de contradições, mudanças frequentes e dificuldades, tá? Tá bom, mas o que, que tudo isso tem a ver com tecnologia, né? Então eu vou trazer um pouquinho para vocês, por exemplo, o mundo, falando um pouco de fragilidade desse mundo. A gente tem, por exemplo, as variantes da Covid, né, aparecendo o tempo inteiro, né? Os casos aumentam 80% em todo mundo da variante Aedes, né? E também a gente fala, né, pensando aqui no contexto empresarial, a gente fala, por exemplo, do X, né, que é a novidade aí do momento, que ele quer ser um super aplicativo que faz tudo. Então, onde que a gente está, né? Esses eventos que são tão externos a nós, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar neles como parte do nosso trabalho, né? A tecnologia, por exemplo, a Covid mudou muito radicalmente a forma como a gente usa a tecnologia. E em grandes empresários também pensam nisso o tempo inteiro e a gente precisa se adaptar. Então, essa fragilidade é traduzida através disso. O mundo ansioso. A gente está falando aí de pessoas que imediatistas, né? Nossa sociedade é completamente imediatista e alta concorrência, então os apps, por exemplo, 10 bilhões de downloads em 2022 de apps, quer dizer, será que esse app que foi baixado é concorrente do meu produto direto? Ou essa tendência same day delivery, ela reflete esse imediatismo? Será que eu estou entregando a tempo? Será que eu não estou perdendo para minha concorrência? Por essa ansiedade dos consumidores, né? Quando a gente fala de não linear, é interessante porque, olha, virou meme uma pintura de 400 anos atrás, de 160 anos atrás, sabe? Então a gente precisa buscar referências, às vezes até num passado distante, para poder entender melhor esse mundo, né? Ah lá, um tênis da Nike foi visto no pé de um menino. Uma pintura de 160 anos viralizou porque a menina tinha aparentemente um celular na mão. A gente sabe que não é, mas as pessoas veem isso e trazem para um contexto de contemporaneidade, né? E quando a gente fala de incompreensível, por exemplo, Game of Thrones, que foi uma questão bem polêmica aí, porque tecnicamente a temporada final foi feita abandonando a lógica para fazer com que os telespectadores achassem legal, agradasse os fãs. Só que aí teve um revés muito grande, que na verdade as pessoas não gostaram, ficaram decepcionadas, e os jornalistas escreveram sobre isso falando, não, mas nenhum final poderia agradar ao público. Então é incompreensível, né? Eu estou tentando fazer uma coisa para agradar, mas alguém pode não gostar, alguém pode gostar, e isso vai depender muito de pessoa para pessoa, né? E como trazer um pouco mais de ordem, né, para tudo isso, porque é tudo muito difícil de compreender mesmo. Então eu trouxe uma provocação que seria a Jornada do Herói de Joseph Campbell. Ela veio do livro do Herói de Mil Faces, que ele escreveu em 1949, né? Eu pegando também referências no mundo antigo, ali como as pessoas fizeram com as pinturas ali de 400 anos. Pensei, poxa, a gente pode pegar muito isso e trazer para um contexto de produto conversacional, né? Porque, por exemplo, todos esses heróis aqui que a gente está falando, eles têm uma jornada
muito parecida, de certa forma tem uma... A história deles dá para ser compreendida num único fio, né? E agora eu vou trazer um pouquinho mais para vocês sobre o que é essa jornada e como que a gente pode colocar ela nesse contexto conversacional, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar o exemplo principalmente do primeiro filme do Harry Potter. Acho que é um filme que todo mundo conhece e que todo mundo, ou grande parte, conhece. Então, acho que poderia ser um bom exemplo para vocês entenderem. Mais fácil passar por aqui, né? Então, vamos lá. Harry Potter, a jornada do herói ela tem 12 fases, tá? Então, vamos pensar na primeira fase do filme do Harry Potter, o mundo comum, né? Ele tá ali embaixo da escada, ele é um menino normal, ele não sabe exatamente, não sabe, a vida dele tá girando em torno da vida dele normal, e ele não sabe ainda o que vem por aí. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, eu trouxe a provocação desse personagem aqui, que é vamos dizer, a pessoa normal que tá vivendo a vida dela. Este usuário comum, que ainda não conhece nosso produto, ele está lá vivendo a vida dele e aí, antes da gente trazer o primeiro contexto, né, que seria esse chamado à aventura, né? Que no caso do Harry Potter, ele recebeu as cartinhas lá de Hogwarts, né? E no caso da nossa pessoa aqui do mundo comum, ele vai, por exemplo, receber, ser impactado por uma mídia, em alguma mídia social, ele vai ter um QR Code ali num banco ou qualquer lugar que seja para ingressar nesse chatbot. Então, como que a gente faz com que esse chamado à aventura possa ser uma coisa sensacional? Ou seja, essa primeira fase bem legal, assim, que a pessoa pense, nossa, eu preciso ingressar, né, nessa jornada. Só que, como na jornada do herói, a gente também tem, no passo 3 a recusa ao chamado. No caso do Harry Potter, quando esse recusa ao chamado não é ele que provoca, né, são os tios dele, que prendem ele lá numa casa, lá no meio do oceano, para que ele não receba mais essas cartinhas, né? Que eles não queriam que ele participasse de Hogwarts. Mas no caso da vida comum de uma pessoa, poxa, é muito mais gostoso, sei lá, vou andar de patins ali, porque eu não. Sei lá, você me falou que vai ser legal esse chatbot, eu não tenho certeza, né? Ah, prefiro andar de patins, vou fazer uma coisa, vou viver minha vida, né? Mas é aí que entra a fase 4, né? Que seria o encontro com o mentor. No caso do Harry Potter, a gente tem um encontro com o mentor que é o Hagrid, onde vai explicar para ele como funciona esse mundo, né? Como que eu posso ser participante desse mundo da bruxaria, de Hogwarts, etc. E no caso do usuário comum, da pessoa normal, a gente precisa provocar ela para encontrar com esse mentor, né? A gente precisa de repente reengajar ela. Esqueci que esse chatbot existe. Putz, eu vou mandar para você então um fluxo de reengajamento para ver se você resolve aqui o seu problema. Então, e além disso, a gente precisa de muitos gatilhos, muito microcópio aqui para poder fazer com que essa pessoa se engaje nesse encontro com o mentor, né? Nessa introdução importante para a jornada, porque é nesse momento que a gente vai pegar ela. É esse mentor que vai introduzir ela a essa jornada, que vai fazer com que ela fique nesse mundo gostoso de tentar trazer uma experiência legal para ela, né? Beleza, temos ela o mentor trouxe ela pra gente. Chegamos na fase 5 que é a travessia do limiar, né? No caso do Harry Potter, quando ele coloca lá o chapéu seletor e vai pra casa de Grifinória, ele tá atravessando esse limiar, ele tá finalmente entrando em Hogwarts, né? Ele tá sendo aceito. No caso do nosso usuário comum, poxa, a gente pode ter um menu principal matador com as opções mais legais, que ela vai saber, puxa, o que eu vim fazer aqui? Quais são as portas possíveis para eu ingressar nesse lugar, né? Então, a travessia do limiar passa muito por essas possibilidades, essas portas que eu posso abrir ao fazer essa jornada. Essa fase é interessante porque é a fase dos testes aliados e inimigos, né? No caso do Harry Potter, poxa, ele vai passar por várias provações aí menores, vamos dizer assim, né? Ah, vai enfrentar o troll, vai jogar quadribol, vai falar mal de Sonserina, tudo isso faz parte da jornada dele, né? Quando a gente fala de um produto conversacional, a gente até coloquei ele aqui ouvindo um áudio, por quê? Porque pode ter áudio, pode ter vídeo, pode ter imagem, quiz, tudo isso vai engajar esse usuário, vai fazer com que ele ache legal essa experiência. Pensa, poxa, eu vou fazer um quiz aqui para descobrir alguma coisa que eu nunca pensei em saber, né? E aí a gente vai engajar ele por esses testes, por exemplo.
Passando para a próxima fase, né, que seria a aproximação da caverna. Então, no caso do Harry Potter, a gente tem lá quando eles descobrem que existe ali um calabouço guardado por esse cachorro mitológico aí de 3 cabeças. E no caso do nosso usuário comum aí, ele vai, por exemplo, aceitar termos e condições, né, para participar de uma promoção, ou dar opt-in para receber notificações, né? Assim, ele está se aproximando da fase principal, mas ele ainda não sabe exatamente disso. Ele sabe, ele vê ali alguma coisa, mas ele pensa, é ali que tá, mas eu ainda estou numa etapa antes, né? Ainda preciso ver o que tem aqui antes de chegar na aprovação suprema, né? Que é onde você vai enfrentar esse desafio central. No caso, o Harry Potter, ele vai enfrentar ali o Voldemort, né? O primeira forma dele ali, ainda meio incipiente, né? E no caso do nosso usuário comum, ele pode, por exemplo, completar uma fase fundamental de cadastro para ele participar finalmente dessa etapa dessa jornada que a gente está propondo para ele, né? Quando a gente pensa depois disso, é a conquista da recompensa, né? Beleza, fiz tudo isso, fiz a aprovação suprema. No caso do Harry Potter, ele vai finalmente conquistar ali a Pedra Filosofal, que é o que ele veio buscar, né? Quando a gente fala do nosso usuário comum aí, a gente está falando, por exemplo, de um brinde ou de um cupom de desconto legal, ou finalmente poder participar de um evento, uma promoção, tudo isso que a gente trouxe para ele. Então, depois de passar por tudo isso, ele conquista finalmente essa recompensa para que ele veio buscar, né? Afinal. 10ª etapa, o caminho de volta, né? No caso do Harry Potter, a gente está falando de quando ele desmaiou, né? Enfrentando ali o Voldemort, então ele vai voltar ali na enfermaria, vai ser recebido pelo Dumbledore, né? E quando a gente fala do usuário comum, ele vai voltar para a vida dele, né? Vai voltar, ele estava tentando andar de patins, vai voltar, fala, poxa, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, né? Já fiz já conquistei esse cupom de desconto, já participei dessa promoção, enfim, seja lá o que ele tenha vindo fazer, já foi feito. Então ele vai percorrer o caminho de volta para esse mundo onde ele já pertencia, né? Só que aí a gente também tem a última a penúltima fase, que é a ressurreição do herói. No caso do Harry Potter, a gente fala de quando ele derrota a Sonserina no último momento, ganhando a Taça das Casas. É aquela coisa que você não estava esperando que fosse acontecer, né? Depois de ele ter enfrentado todos os perigos que ele enfrentou, ainda tinha uma última provação, que era uma ameaça final ali, que era um embate final, que era vencer finalmente essa taça. E no nosso usuário final, a gente pode ter algum reengajamento bem legal para ele, como ele pode ter dado um opt-in, a gente pode ingressar ele numa outra jornada, em alguma outra coisa para fazer com que isso reavive uma jornada, ou enfim, uma nova jornada. E o retorno com o Elixir, né, que é a última etapa. No caso do Harry Potter, ele vai embora, né, no trem, já sabendo tudo que ele sabe, já tendo totalmente o contexto sobre Hogwarts, enfim. No caso do nosso usuário comum, ele provavelmente vai responder, sei lá, um NPS ou alguma coisa onde ele vai ou divulgar para os amigos dele, porque ele já teve o que ele precisava, ele já voltou ao mundo com Elixir, então ele vai falar, olha que legal isso aqui, esse cupom de desconto que eu ganhei, vai lá também, participe, meu amigo, porque é muito legal, você vai ter essa experiência também. E, enfim, a conclusão é que, como a gente está vivendo nesse mundo, né, Bunny, a gente tem que buscar técnicas que tragam uma certa clareza para os usuários, porque a gente está competindo com contextos que são extremamente complexos. Então, se você consegue trazer um momento ali, um micro momento para essa pessoa que tenha uma coerência, uma coisa gostosa, uma jornada por trás, isso vai engajar ela, vai fazer com que você tenha ela por esses minutos, né? Porque o WhatsApp, por exemplo, poxa, você está competindo com a mãe da pessoa falando, com às vezes a vida real dela, que é sei lá, o filho dela chorando, o chefe pedindo alguma coisa. O que vai fazer com que ela volte, com que ela ache legal? Ter uma coerência, ter uma história, ter uma coisa legal para passar. E é isso.